Olá, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala de entrevista Terapeutas TRG. Para mim é uma honra muito grande estar recebendo cada um de vocês aqui, tá bom? Você possa deixar aí, né, o lugar que você é, seu nome, se é terapeuta ou se não é terapeuta. Tá bom? Querendo fazer também alguma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, que você também possa colocar aí a sua pergunta, e vai ser uma honra o nosso entrevistado estar aí respondendo vocês, tá bom? Quero mandar um abraço a Sandra Coutinho. Sandra, seja bem-vinda à nossa sala de entrevista. Cleusa Franco, seja bem-vinda. Cristiane Pimenta, né, já está no aguardo, seja bem-vindo. E todos vocês que estão aí nesse momento, entrando na nossa sala de entrevista Terapeutas TRG. Hoje nós vamos estar entrevistando ele, doutor Elias Souza, um grande terapeuta, um grande mentor, que vai estar trazendo hoje para mim, para você, para toda a audiência, né, sobre a terapia de reprocessamento generativo. E eu tenho certeza que você que ainda não conhece essa terapia, você vai se apaixonar por ela, tenha certeza disso, tá bom? Que você possa compartilhar nossa live com 2 ou 3, e eu vou ficar muito agradecido. Dá aí o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E venha com a gente aqui para nossa sala de entrevista. Você que está no Instagram, venha para cá para o YouTube, que já nós vamos estar chamando aqui o nosso entrevistado de hoje, que já está na sala de espera aqui, só aguardando. Muito bem. Sem mais delongas, eu já quero convidar o nosso entrevistado de hoje. Olá. Adicionar ao palco. Elias, seja bem-vindo à nossa sala de entrevista Terapeutas TRG. Obrigado. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar falando um pouco aí sobre essa terapia maravilhosa que é a TRG. Com certeza. Elias, já vamos começar a nossa entrevista, né? Sim. Gostaria muito que você se apresentasse também aqui para a nossa audiência. Fique à vontade. Sim. Para quem... Você já falou meu nome, mas vou me apresentar de novo. Meu nome é Elias Souza, sou mineiro, né? Moro atualmente na cidade de Mantena, mas sou nascido em Belo Horizonte. Então, hoje atuo especificamente, exclusivamente como terapeuta da TRG. Tá? Sou doutor em psicanálise, é por isso que eu nem precisa me chamar de doutor, não, porque eu não faço muita questão, não. Mas fiz o doutorado em psicanálise e descobri essa terapia maravilhosa que é a TRG, da qual hoje eu me orgulho de dizer que sou um terapeuta TRG. Né? Sou casado, né? Tenho um filho, casado com a Késia, meu filho Miguel, e eu tenho certeza que eles vão assistir. Agora, no momento, eu sei que eles não podem, porque eles têm um compromisso, mas depois vão assistir, então já vai o meu abraço para eles, né? Quero também agradecer a todo o pessoal que eu convidei do Grupo Focus, né? Que é um grupo no WhatsApp, de terapeutas da TRG, né? Só terapeutas da TRG que tem ali. E, inclusive, se tiver algum terapeuta assistindo, quiser participar, é só depois entrar em contato comigo, né? Então, quero agradecer a todos eles também pelo carinho e a você, Edi, por me convidar e ter o privilégio de estar aqui batendo um papo com você. Né? Para mim, é uma honra tê-lo aqui, né? Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, tenho visto aí as suas entrevistas, né? Participando de vários podcasts também. Já foi entrevistado pelo doutor professor, né, Elias Soares, que é o nosso professor, né? Então, já está bem conhecido já dentro aqui da TRG, né? Doutor Elias, para a gente começar, sim, eu já quero te perguntar como você se tornou terapeuta TRG. Sim. Olha só, Edi, eu trabalhei por 25 anos na área jurídica, tá?
Eu não era advogado, mas trabalhava em escritórios de advocacia, inclusive num dos maiores escritórios da América Latina. Um escritório muito, muito bom e tal. Só que eu não era feliz. Eu era um cara incompleto, eu era um cara que vivia com depressão, ansiedade, pânico e um monte de coisa aí, que depois a gente pode falar sobre isso. Sim, sim. Foi quando eu comecei a fazer tratamentos, né? Tratamentos convencionais, eu não via resultado. Tá? Não estou aqui falando mal de outras terapias, mas eu tenho que ser sincero, eu não vi resultado, para mim não funcionou. E nessa busca foi quando eu resolvi estudar psicanálise, porque eu queria me entender, foi por isso que eu fiz a psicanálise. Só que depois que eu fiz tanto o curso da psicanálise como o doutorado, eu não vi uma resposta também para que eu sentia, né? Tudo aquilo que eu sentia. E um dia, mexendo ali no Facebook, foi bem lá na época da pandemia, né? Aí não tinha Sim. nada para fazer, estou lá no Facebook, eu vi um camarada falando lá, né? Falando que existia uma terapia assim, assim. Aí, o que eu vou falar aqui não é demérito nenhum, até porque eu falei para ele mesmo. Foi quando eu vi a propaganda do Jair Soares. E quando eu vi, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi assim: mais um charlatão, mais um cara que quer ganhar dinheiro aí nas costas dos outros. Só que eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu não tenho certeza, eu até compro o curso para mim poder fazer, para mim ver se aquilo ali, inclusive, já fiz vários cursos aí, até me arrependo, porque eu gastei muito dinheiro, vamos dizer assim. Não vou falar que foi à toa, que eu aprendi um pouquinho, né? E entendi. Mas eu falei, você quer saber? Eu vou fazer esse curso da TRG. E foi como se fosse até um desafio. Tipo assim, vamos ver se isso funciona mesmo, do jeito que esse cara tá falando aí. Aí quando eu fiz o mini curso, né? No mini curso eu já fiquei assim, totalmente, não vou falar hipnotizado, não, senão vamos falar que o Jair me hipnotizou, né? Mas eu fiquei assim, poxa, isso aí existe? E eu estava procurando isso há anos, e o negócio estava aqui, eu não sabia, né? Eu fiquei pensando assim. Eu me lembro que eu falei para minha esposa, falei para ela assim, amor, eu descobri um curso aí, e eu estou querendo fazer esse curso. Nossa, a minha mulher é brava, tá? Então, o que acontece? Ela chegou, não, você não vai fazer esse curso, não, isso não vai dar certo, vai ser ruim, você vai gastar dinheiro de novo, mais um curso, Elias, não, não mexe com isso, não. Aí eu falei para ela assim, ó, eu vou te falar a verdade, eu já comprei o curso, eu já tinha comprado o curso, né, parcelado, mas comprei, e ela ficou um pouquinho brava, mas hoje ela me agradece da minha teimosia, que ela viu que deu certo. Foi assim que eu conheci a terapia TRG. Né? Num primeiro momento, as pessoas pensam assim, poxa, isso aí parece uma fantasia, isso não existe. Né? Mas, para mim, existiu e existe e tem resolvido o problema de muitas pessoas aí, pessoas que estão há anos tentando sair dos problemas emocionais, quando conhece a TRG, consegue se libertar. Né? Foi isso aí. Com certeza. É quase a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tive que investigar a vida todinha do professor Jair primeiro, né, para ver se tinha como fazer esse curso. Pois é. Depois que eu investiguei, vi que realmente o negócio funcionava, foi que eu fiz o curso e me formei. Nessa época também de pandemia também, né? Essa pandemia aí foi um escape, né? A TRG foi um grande escape na nossa vida, né? E uma ferramenta para a gente estar trabalhando nesse período de isolamento social, né? Onde ninguém podia sair de casa e o povo estava ali depressivo, e a TRG ajudou muita gente nesse período. Foi aí que eu comecei a ver que a TRG realmente funcionava, né? Usando aí essa ferramenta, e ela tirou muita gente da depressão. Doutor Elias, você está 100% hoje da TRG ou está fazendo outra coisa ainda? Então, hoje eu posso dizer que eu estou 100% na TRG, tá? Inclusive, eu fiz meu último atendimento, né? Foi até por volta de 10 para as 20 horas para poder entrar aqui na live, né? E hoje eu tenho atendido aí uma média de 10 a 11 pessoas por dia, né?
Então, o que Uau. acontece? É muito atendimento mesmo, ou seja, eu vivo exclusivamente disso. É claro que também faço as minhas mentorias, né, para terapeutas da TRG, ou seja, tudo é TRG. Minha vida, ela gira em torno aí da TRG, né, tanto como mentor como terapeuta. Por quê? Muitas pessoas já me falaram assim, por que você não para de atender? Fica só fazendo mentoria, não sei o que e tal. Eu falo para as pessoas o seguinte, eu nunca vou deixar de ser terapeuta. Eu nunca vou deixar de querer ver o brilho nos olhos das pessoas, vendo a transformação delas. Então, não tem preço quando um cliente ou paciente, né, a gente dá alta para ele e ele fala assim, poxa, minha vida está transformada. Ou até mesmo antes da alta, né? Cada sessão que a gente faz é diferente. Cada pessoa reage de um jeito diferente e a gente vai vendo a transformação dessas pessoas. Então, essa essência eu não quero perder esse privilégio. Para mim é um privilégio poder ver pessoas sendo transformadas. Então, eu poderia sim ficar só fazendo mentoria, eu tenho alguns cursos que eu já lancei no mercado, poderia ficar só com eles, mas eu não quero perder esse privilégio, não. Então, eu sou terapeuta da TRG exclusivo, né? Só trabalho com isso hoje. Antes de você virar terapeuta, você estava falando da questão emocional, que você estava em depressão também, passou por muitas coisas difíceis. E o que a terapia, a TRG em si, ela pôde contribuir contigo nesse período? Então, as pessoas que me conhecem já, né, eu ia falar milhares de anos, mas aí ia pegar pesado, mas há muitos anos aí, não, de jeito nenhum. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade, né? Hoje eu estou com 54 anos. Tá Então, novo. estou novinho, né? Mas eu sempre falo com as pessoas, eu estou com 54, com a cabeça e o pique e a vontade de um cara de 30 anos. Né? Então, eu acordo muito cedo, por volta de 4, 5 horas, estou nos livros, estudando, buscando conhecimento. E antigamente eu não tinha esse pique, não. A depressão não deixava eu evoluir para nada. Então, eu vivi muitos anos, eu não vou contar a história toda, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui, mas a minha depressão e a minha ansiedade, ela começou por volta ali dos meus 5 anos, talvez até antes, né? Às vezes eu vejo foto minha ali com 6 meses, um aninho, eu vejo que já tem ali um garotinho com um traço de depressão, uma tristeza no olhar, né, por rejeição, que eu tive muita rejeição. É claro que eu estou tentando resumir aqui, mas a minha mãe queria que quando eu nascesse, né, fosse uma menina, e nasceu um menino. Então, às vezes as mães inconscientes começam a rejeitar, né, indiretamente, e a criança sente. Até que com 5 anos a minha mãe foi embora de casa, ficou meu pai cuidando das crianças. Então, ali começou a minha ansiedade e a minha depressão. Então, o que acontece? Eu fui crescendo com isso dentro de mim e só foi transformando, porque quem não cuida da questão emocional, inclusive se tiver alguém assistindo aí que acha que terapia não resolve nada, que é besteira, né? Tá perdendo tempo e pode perder até a vida. Por quê? Vai só evoluindo. Eu tive, né, a depressão, a ansiedade, depois transtorno do pânico, fobia social, agorafobia, tive o borderline também, então me mutilava, fazia algumas coisas. Então, o que acontece? Tentativa de suicídio, já tentei suicídio, ou seja, minha vida era um caos total, totalmente desarrumada, né? Já passei 15 dias deitado numa cama, sem querer fazer nada na vida, sem tomar banho, só comia para não, sabe, para sobreviver. E já fiquei também internado no hospital, não era psiquiátrico, mas o meu problema era emocional. Fiquei internado e ninguém sabia o que era, até que foi detectado que era emocional. Na UPA da minha cidade, toda vez que eu chegava lá, às vezes nem precisava, sabe, ir direto no médico. As enfermeiras já falavam assim, vem tomar, né, uma dose, né? Porque era um calmante para me acalmar, porque eu achava que eu estava tendo um infarto, né? Meu coração disparava, aquela coisa, eu sentia dor no peito demais, dor no braço, todos os sintomas de infarto, mas era ansiedade. Então, tudo isso
E o detalhe, né, que eu não posso esquecer, eu tomava uma média, eu comecei com 1 medicamento, depois passou para 2, depois 3, eu cheguei aí a 5 medicamentos por dia para me controlar, né? Hoje eu não tomo medicamento nenhum, não tenho nada de depressão, ansiedade, eu quero é viver, eu quero é fazer coisas, sabe? É como eu disse, né, a minha cabeça hoje é de um cara de 30 anos, o pique, né, que eu tenho. Não gostava de sair, não gostava de viajar, até porque nem tinha dinheiro para isso, mas me chamava, vamos numa festa, melhor não, não ia, por quê? Fobia social, né? Agora a fobia, não podia ficar onde tinha muitas pessoas. E a TRG veio como um trator, né? Passou assim, arrancou tudo e limpou tudo. Você passou por diversas terapias convencionais, mas o que funcionou mesmo foi a TRG. Sim, porque quando eu falo isso, eu lembro que até uma pessoa, ela ficou chateada que eu falei isso, né? Foi uma pessoa que eu fiz terapia com ela, convencional. E quando eu falei que eu não sentia nada, aí até depois ela ficou chateada, eu falei assim, não, então eu vou consertar. Eu sentia assim. Todas as vezes que eu saía da terapia, eu sentia que eu tinha jogado meu dinheiro fora. Aí ela ficou mais chateada ainda, né? Mas eu falei assim, não, deixa eu te explicar por quê. É porque eu não sei se o meu caso era muito pesado, mas para mim eu não sentia nada. Eu vou ser sincero, eu cheguei a sentir inveja de algumas pessoas. Quando a pessoa chegava e falava assim, eu fui na terapia hoje, nossa, eu tô leve, nossa, eu tô zen. Falava assim, eu falei, caramba, que terapia é essa que a pessoa fez e sentiu assim? Eu nunca senti. E detalhe, não foi falta de insistência nem persistência, não. Foram 4 anos fazendo terapias convencionais, fiz de praticamente todo tipo de terapia que vocês possam imaginar. E não resolvia praticamente nada as terapias, né? É porque a técnica deles é ruim? Não, talvez é porque o meu caso era muito grave, não tinha jeito. Até porque eu sempre falo, né? Eu tenho amigos meus que são psicólogos que eu sempre falo para eles, pô, vocês também têm um papel importante. Os terapeutas, igual o terapeuta da TRG, nós não estamos aqui para fazer guerra com outras técnicas, não é nada disso. Eu conheço pessoas que deixaram de se matar para poder, através, na verdade, né, de um psicólogo que conversou, trocou uma ideia, psicanalistas, né? Eu apaixonei com a psicanálise porque eu me dei melhor, né? Não vou falar que eu saí aliviado da terapia, mas eu entendi melhor dentro da psicanálise, porque ia mais a fundo, ia mais nas raízes, né? Então, eu sou apaixonado aí com Freud. Eu sei que muitas pessoas não gostam. Freud era um cara assim que só falava coisas aí, era um devasso, não sei o que, tá, mas eu gosto. Sabe por quê? Se nós estamos batendo esse papo hoje aqui, a gente deve a Freud, porque foi ele que começou tudo, essa história, né? E para os terapeutas da TRG que estão assistindo ou vão assistir depois dessa live, né? Freud escreveu uma frase que, para mim, ela foi enigmática e, para mim, ela tem a ver com a TRG. Né? A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. E é isso que a gente faz. Né? A pessoa vai se lembrar dos problemas dela, mas ela não sente dor, problemas que já teve, né? Lá no passado. Então, Freud, quando escreveu isso, eu imagino que tem mais de 100 anos, né? Talvez ele estava próximo de entender, ou até mesmo criar a TRG ali, entender como fazer, como a gente faz. Mas ele não teve tempo para isso. Então, e outra coisa, se você não me cortar, aí você viu que eu falo sem parar, né? Eu vou falando então, assim. A TRG, ela resolve qualquer problema emocional. A TRG, eu sou prova viva que, se for questão emocional, ela vai resolver. Só questões neurológicas que não, né? Às vezes aparecem pessoas, o Elias, apareceu um dia desse, né, alguém, fica até triste não poder ajudar, que a pessoa falou assim, minha filha foi diagnosticada com esquizofrenia, você atende ela? Eu falei, infelizmente não, porque é uma questão neurológica, né, uma questão cerebral aí, vai ter que usar medicamentos, aquela coisa toda, né? Mas questões emocionais, por exemplo, né, tem muita mulher aí que está com fibromialgia, e a fibromialgia nem a ciência explica de onde vem. Mas eu conheço muitas mulheres que hoje não têm fibromialgia porque fez a terapia TRG, que é uma terapia inovadora, né? Uma terapia que vai direto nas raízes ali dos problemas e, na maioria dos casos é emocional a questão da fibromialgia e outras questões mais ainda, né?
Com certeza. Para você que está chegando agora, você está acompanhando a sala de entrevista Terapeutas TRG. Hoje nós estamos com essa celebridade bem conhecida aqui, né, no nosso meio, que é o Dr. Elias Souza, trazendo aí o seu conhecimento acerca dessa terapia e a importância que foi a terapia também na vida dele, já que ele passou por diversos traumas, e só a TRG resolveu a sua situação. Então, você que está chegando agora, diga onde é a sua cidade, que você possa também compartilhar essa live, né? Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Elias, fala para a gente, então, casos que mais surpreendeu você, que você tratou, que você ficou maravilhado com a terapia TRG. Então, olha só, Edi, primeiramente, né, o caso que mais me impressionou foi o meu mesmo, tá? Não é egoísmo nem nada. Por quê? Porque eu achava que não tinha como resolver nada, né? Não tinha solução para isso aí. Mas eu tive aqui, né, até um dia desse eu estava catalogando as pessoas que eu dei alta, né, pessoas que chegaram aqui. Um dos casos, né, uma moça que ela também era como eu, parava na UPA toda semana, a vida profissional dela estava toda travada, é uma arquiteta, né? E ela não conseguia dar valor, né? A pessoa, quanto que você faz esse projeto aqui para mim? Valia R$5.000. Ela falava assim, deixa eu ver aqui, 500, 600. Ou seja, não sabia dar valor, não tinha coragem, muita depressão, muita ansiedade. E um dia desse, conversando com ela, ela me disse assim, cara, tem hora que eu olho para trás, eu não me reconheço. Não parece que eu sou aquela pessoa lá de trás. Porque minha vida transformou assim por completo, né? Então, já tive casos de pessoas que sofreram, né, abusos, né? Eu não gosto muito de falar no YouTube certas palavras, porque eu sei que depois eles podem até não distribuir, né? Mas sofreram estupro, né? Eu acho que o pessoal já deve ter entendido aí. Então, o que acontece? Pessoas que, às vezes, você via que a vida delas estava arruinada, né? E essa pessoa, após a alta ali, nunca mais ela teve esse problema. Eu tive um caso que me impressionou muito, que eu estava atendendo uma senhora, né? De 46 anos, mais ou menos, na época, e ela tinha muita, mas muita depressão. Então, no decorrer do tratamento, ela tinha altos e baixos, altos e baixos. Aí um dia chegava, hoje eu estou bem. No outro chegava, nossa, eu estou muito mal, não quero viver. Aí um dia, né, a minha assistente foi perguntar para ela se ela iria fazer a sessão. E não respondeu nada. Ela foi insistindo, não respondeu. Eu fiquei preocupado, porque ela sempre respondia. E depois de aproximadamente 3 dias que a gente foi ter notícias. O que ela fez? Ela pegou um monte de medicamentos, né, controlados, colocou num copo, foi socando aquilo ali, fez uma farinha, colocou água, aquilo e bebeu tudo de uma vez. Ela tentou tirar a sua vida. Então, o que acontece? Ela ficou tão mal, mas tão mal, que o nariz sangrava, o ouvido sangrava, a boca sangrava. Então, a situação dela foi bem crítica. Ela tentou tirar a sua vida. Só que, depois ela voltou para a terapia. Né? Fiquei sabendo do caso, falei, não, pede ela para continuar. A gente foi conversando. Resumindo a história, essa mulher teve alta e está vivendo muito feliz, muito bem da vida. Ou seja, não tem... A depressão dela era bem profunda, então, né? Profunda, com várias tentativas de suicídio. Ou seja, hoje ela não tem mais isso. Então, está vivendo a vida dela normal. E, né, volto a dizer, a intenção aqui é falar da TRG, mas a gente tem coisas que não tem como esconder. Essa mulher também, como eu, ela passou por várias terapias convencionais sem resultado. E a terapia TRG veio e transformou a vida dela. E olha só, no meio do tratamento, ela tentou o suicídio. Mas, né, e também eu digo assim, no meio, não é bem no meio, bem ali no início, né, que a gente começou a trabalhar, ela tentou ali, hoje ela está livre disso. Então, eu tenho aqui vários casos, inclusive, né, um dia desse eu até comentei com o professor Jair que eu estou pensando até em escrever um livro com esses casos, assim, que são muitos que tem, assim, não dá nem para lembrar todos, assim, de imediato. Vai ser sucesso. Né? Com certeza vai ser sucesso.
Para as pessoas que estão chegando agora, né? Nós estamos falando aqui de alguns casos que o doutor Elias, ele pegou ali, né, como seus pacientes e tratou através da terapia TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, e um dos casos ali é o caso de depressão profunda, e quem sabe você também está aí participando dessa live, ou vai ver essa live, e está com uma depressão profunda, já passou por todo tipo de terapia convencional, e ainda não conhecia a TRG. Agora você está conhecendo a TRG, uma terapia que funciona e com certeza vai tirar você dessa depressão, desse acúmulo de pressão que você vem sentindo, né? Quem sabe você está pensando também em tirar a sua vida e tem solução para isso. E a solução é a terapia de reprocessamento generativo. Tenha certeza disso. Doutor Elias, conta mais alguns casos, além da depressão, né? Outros casos que mais chamou assim a sua atenção, que você conseguiu dar alta para o paciente, e hoje ele está vivendo o seu verdadeiro eu, né? Que eu costumo dizer, né? Sim, verdade. Olha só, um caso, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma moça, né, que ela me procurou, só que ela estava com depressão e ansiedade muito forte. Inclusive, a ansiedade era até mais forte, né? E ela tinha tido um problema lá no relacionamento que ela teve, e depois disso desencadeou várias e várias crises. Ela chegou para a terapia desacreditada no amor, não queria saber mais, ela falou, não mexo com homem mais, que homem não presta, daquele papo que sempre as pessoas falam, né? E nós fomos fazendo o tratamento. E no decorrer do tratamento, um dia ela chega para mim e fala assim, Elias, tem um rapaz interessado em mim. Eu falei assim, mas e aí, você continua com aquela ideia que não quer saber de homem? Eu não quero saber de homem não sei o que e tal, mas eu achei ele até bonitinho, foi isso que ela falou, né? Eu pensei, bacana, né? Ali eu já percebi que a mente dela já estava sendo reestruturada e ela começou a entender que aquilo que ela tinha passado não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali no momento. Mas a gente foi prosseguindo, e quando eu estava chegando quase perto ali do final do tratamento dela, ela disse assim, eu comecei a namorar com esse rapaz. Ela começou a namorar, ela ficou noiva desse rapaz e já não tinha mais problema da depressão, da ansiedade, inclusive me convidou para o casamento dela, né? Eu só não pude ir para o casamento, né? Ela casou com um camarada, ou seja, no final eu fiquei assim, impressionado com a garra que ela tinha e vontade de sair daquilo ali. Ela conseguiu sair daquela situação. Já que a gente está falando sobre isso aí, né? Eu tive um outro caso de um senhor, um camarada muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. Ele tinha várias formações, várias graduações, né? E quando ele chegou para mim, ele falou assim, cara, eu não sei se é porque eu estudei demais na vida, mas eu sinto um vazio muito grande e eu sinto que se eu tirasse a minha vida, tudo iria modificar. Tudo ia ficar tranquilo, a minha esposa ia ficar tranquila, meus amigos, meus parentes, né? E ele sempre falava que queria tirar a vida dele, né? Até um dia que a gente estava fazendo a sessão do reprocessamento e ele falou assim, cara, eu senti uma coisa tão diferente aqui agora nessa sessão. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu senti como se fosse uma dor no peito, e o negócio foi saindo assim, parecia que estava saindo um monstro dentro de mim. E depois que saiu isso, eu senti um alívio tão grande, parece que eu sou uma nova pessoa. Olha só, a gente nem tinha terminado o tratamento dele. Nós ficamos mais uns 2 meses ainda em tratamento, e no decorrer, nunca mais ele falou em tirar a vida dele. Ou seja, tem pessoas que no início do tratamento já experimentam um monte de coisa boa aí, já vai melhorando, outros é só na alta, mas no caso dele foi ali em meados. Ou seja, esse camarada hoje, inclusive depois que ele começou a fazer, né, a terapia, ele viu que aquilo estava funcionando, ele fez o curso da TRG e hoje é um terapeuta da TRG também, contando seu testemunho para as pessoas. Então, tem muitos casos assim que a pessoa chega nesse ponto, né? Eu já atendi uma moça com borderline que a família já não aguentava mais, porque ela se cortava toda,
ela mordia quando não tinha nada para cortar, ela mordia e sangrava toda, aquela coisa toda. Parecia que não tinha mais solução. Hoje é uma moça que está casada, com filho, vivendo uma vida super normal. A TRG veio e resolveu o problema dela também, né? Então, a TRG ela vai abrangindo assim, muitas facetas, né, dentro da vida da pessoa. Sabe por quê, Di? Às vezes, nós, né, como seres humanos, nós queremos medir o sofrimento do outro, né? Eu atendi uma moça, e essa moça tinha muito medo de baratas. Só que quando a gente fala, tem pessoa que fala, poxa, mas medo de barata é uma coisa boba. Não, ela entrava em crise de ansiedade por causa de uma barata. E parece que a barata ela tem um radar que ela identifica quem tem medo. E ela falou assim, um dia a barata veio voando e pousou nas minhas costas, quase que eu morri. E ela entrava em crise de parar no hospital. A gente fez o tratamento e ela disse para mim assim, será que resolveu? Porque às vezes as pessoas ficam assim incrédulas, né? Eu falei que você tem que testar para saber. Ela, eu vou testar. Ela trabalhava num escritório, e nesse escritório tinha muitas baratas. Ela já teve que ir embora para casa por causa de barata. Ela entrou em pânico ali por causa de barata. Aí ela mandou uma foto para mim, assim, com a mão dela, e tinha 3 baratas em cima da mão dela. Ou seja, uma pessoa que não suportava ver uma barata, aquilo ali já não era problema. É claro que eu estou falando aqui de um fato dentro do tratamento dela. Ela tinha questões de dependência emocional, tinha muita depressão, ansiedade, tinha transtorno do pânico. Então, tudo isso foi resolvido com a TRG. Às vezes a pessoa pensa assim, mas será que isso aí vai resolver o meu problema? Vai resolver. Se for questão emocional, vai sair mesmo, tá? Eu vi uma pessoa que ela tinha medo de cobra. E essa pessoa falou para mim, se eu estou fazendo tratamento convencional, né? Já tem mais de 1 ano e meio, porque eu não suporto ver. Se eu ver uma imagem de uma cobra, eu passo mal, né? Em uma sessão, ela resolveu o problema de medo de cobra dela, com a TRG. Ou seja, já tinha 1 ano e meio pagando várias e várias sessões, e com uma sessão, ela conseguiu resolver o problema ali. É claro que a gente já estava na fase temática, né? Para quem não conhece a TRG, nós temos 5 fases, que é o cronológico, somático, temático, o futuro e a potencialização. Quando ela chegou no temático, que foram temas, ela conseguiu. Então, tem muitas pessoas que estão aí procrastinando na vida e não sabem por quê. Outras estão apegando a pessoas que não deveria, pode ser uma dependência emocional. E tudo isso a TRG vai limpando, vai reestruturando o cérebro da pessoa. E é isso que a gente precisa, né? Justamente. Eu costumo falar para os meus clientes também a importância, doutor Elias, dele completar todo o protocolo da TRG. Sim. Que geralmente a pessoa, só de fazer a primeira terapia, ela já vai sentir uma melhora. Então ela acha que já não precisa mais continuar. Só que o sucesso dela está em chegar até o fim, né? Não está no começo, não está no meio, mas está no fim. Então, quando ela terminar de fazer a terapia, seguir todo o protocolo, que ela vai viver, de fato, uma nova vida e vai poder testemunhar do poder da TRG, do que foi na vida dela. Você concorda com isso? Porque eu sempre uso o exemplo que a terapia TRG é igual tomar... esqueci o nome, aquele medicamento quando a pessoa está com infecção, gente. Esqueci o nome. Antibiótico. É como você tomar antibiótico. Você vai ao médico, o médico fala assim, você vai ter que tomar 10 dias. Aí tem pessoas que começam a tomar 1, 2, 3, 4 dias, aí começa a melhorar e para de tomar. Aí volta a infecção toda de novo. Então, se o médico falou que é 10 dias, 10 dias. Então, para você experimentar mesmo a TRG, você tem que ir até a potencialização. Inclusive, a potencialização é a cereja do bolo, é onde que realmente você vai ver que a sua vida pode mudar, e pode mudar por completo, tá? Aproveitando esse gancho aí, Edi, o importante é que quando a pessoa faz a terapia TRG, porque tem pessoas que acham que é uma lavagem cerebral, que é coisas assim de outro mundo, sobrenaturais, não tem nada disso, tá? A terapia TRG... inclusive tem avanços já de estudos científicos, é tudo profissional mesmo dentro do que a gente faz, né? Eu sempre falo isso em todas as entrevistas,
que o meu pai foi o meu herói. A pessoa, assim, que, para mim, sabe, a melhor pessoa que eu conheci na vida foi o meu pai. E eu sei que a gente sempre puxa, né, para o lado do nosso pai, mas meu pai foi um camarada excepcional, muito pobre, sem condições nenhuma, mas conseguiu criar 4 filhos sozinho, né? Minha mãe foi embora, eu tinha 5 anos, eu tinha uma irmãzinha de 6 meses, né? O outro, meu irmão, tinha 6 anos, a outra irmã com 10. E um homem cuidou disso tudo sozinho. E eu, sabe, sempre me espelhei no meu pai em tudo. Só que o meu pai morreu tem 6 anos. E a morte do meu pai não foi algo fácil de encarar, porque não é fácil. Só que tem um detalhe, o meu pai morreu no dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto é o dia do meu aniversário. Então, o que acontece? Muitas pessoas, quando tem um ente querido que morre, por exemplo, ali perto do Natal, ou perto de uma data de aniversário, ele não comemora mais, minha vida acabou, não quero saber de mais nada, não sei o que e tal, né? No ano passado, agora, eu fiz um almoço aqui em casa, no meu aniversário, teve bolo, teve comemoração, tudo normal. Mas por quê? Porque, lembra da frase de Freud que eu falei lá no início? A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Mas como que eu não sinto dor? Eu sinto orgulho do meu pai, eu sinto saudade do meu pai, mas eu não sinto dor a ponto de eu não viver a minha vida, porque eu reprocessei o período que ele estava doente, o período do seu falecimento, reprocessei tudo. Então, eu falo isso naturalmente para qualquer pessoa em qualquer lugar. O meu pai se foi e ficou as lembranças boas dele depois do reprocessamento. Talvez nós estamos falando aqui para pessoas que perderam o filho, a mãe, a avó, né? E fica pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida acabou? Não, não acabou não. Você continua vivendo. Vamos para cima aí. Ou seja, precisa fazer uma terapia que vá lá diretamente na raiz do problema e vai eliminar isso aí. Com certeza, com certeza. Bastante gente aí comentando, né? Estamos colocando aí na tela também os comentários, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Bastante gente parabenizando aí o doutor Elias. A maioria aqui, né, já faz terapia com ele, estuda com ele, né? Estão falando aqui, que benção. E temos aqui pessoas de Portugal também ligado com a gente. Seja muito bem-vindo, né, Portugal. Olha aí. Um abraço a todos de Portugal. Isso. Bom, inclusive, eu tenho muitos clientes lá de Portugal, né? Muitos assim, né? Eu atendo 4 pessoas de Portugal, né? A terapia TRG, né? Desculpa te cortar, Ed, ela pode falar. É tão eficaz que você consegue atender no mundo inteiro, né? Justamente. Eu atendo em mais ou menos em 7 países, né? Fora do Brasil. O Brasil eu atendo em vários estados. Ou seja, a terapia TRG ela funciona online. É claro que você pode fazer presencial se você tiver um terapeuta na sua cidade, né? Até nível de curiosidade, na minha cidade mesmo, onde eu moro, eu não atendo ninguém. Não tem ninguém que eu atendo daqui. Eu atendo só gente de fora. Não é porque eu não quero, não é porque não me procuraram, né? Mas eu atendo muita gente de fora. Então, o pessoal dos portugueses, né? Brasileiros que moram em Portugal. Eu tenho gente que atende aqui no Uruguai, Estados Unidos, na Bélgica, na Suíça, até na Alemanha. Então, é uma terapia que ela funciona para muitas pessoas, não importando onde essa pessoa está. Tá? Ed, eu prometo que vai ser a última fala comprida minha, porque eu lembrei que eu falei de outro país, eu lembrei de um caso que eu tive aqui, eu queria contar esse caso aqui para as pessoas, que é um caso, assim, eu acho interessante ele, né? Depois você explica para a audiência aí que você é bem oral, tá? Eu sou muito oral, muito. Se deixar, né, brincadeira. Mas, olha só, eu atendi uma moça que ela tinha problema de gaguejar, né? Tinha gagueira. Então, ela gaguejava muito, aquela coisa toda, né? E ela não sabia a origem exatamente daquilo. A gagueira dela começou com 7 anos de idade. Quando eu estava atendendo ela, estava com 38 anos. E ela disse assim, isso me atrapalha demais, eu não sei o que fazer e tal. O que aconteceu com essa moça? Eu falei, até os 7 anos de idade, então você não gaguejava? Ela, não. Mas sabe o que aconteceu? Ela sofreu um abuso com 7 anos de idade.
E, naquele momento, ela sabia que era uma coisa muito ruim que estava acontecendo com ela, porque ela já tinha sido orientada pelos pais, né? Então, ela sabia que era uma maldade. E ela queria gritar para os pais pedindo socorro. Só que a pessoa ameaçava. A pessoa ameaçava, inclusive, com uma arma. Se você gritar, eu te mato. Se você contar para alguém, eu mato toda a sua família. Então, aquilo ali travou a voz dela. Depois daquilo, ela começou a gaguejar. Nós fizemos o reprocessamento. Depois do reprocessamento desse fato, que ela zerou tudo ali, chegou na outra sessão, ela começou a conversar comigo e tal. Ela falou assim, Elias, você não reparou nada de diferente em mim, não? Eu falei, não. Cortou o cabelo? Não, não é isso não. Você não percebeu que eu parei de gaguejar? Nossa, não tinha reparado, não é mesmo? Ela, pois é, meu esposo também reparou que eu parei de gaguejar. E a minha voz realmente estava travada lá no abuso. Ou seja, a TRG veio e tirou um conflito que ela estava vivendo, né, há 31 anos gaguejando, e era emocional, ela estava congelada lá naquilo ali, tá? Como o Edi falou, né, eu sou oral, pessoa oral, que tem esses traços assim como o meu, fala sem parar, né? Então, fique à vontade aí, meu amigo. Pessoas a TRG tem resolvido inúmeros casos já na questão de gagueira, né? Sim. E isso tem sido sensacional. Você que está acompanhando a gente, gostaria de fazer também a sua pergunta aí para o doutor Elias, aproveita, né? Pode fazer a sua pergunta, nós vamos estar colocando aqui na tela, com certeza ele vai estar aí te respondendo. Então fiquem à vontade, são mais de 30 pessoas na live acompanhando aqui a nossa sala de entrevista Terapeutas TRG, hoje com essa pessoa fantástica aqui, doutor Elias Souza. Muito bem, boa noite a todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Doutor Elias, vamos falar um pouquinho também sobre traço de caráter? Domina? Um pouco, mais ou menos, né? Mas é bom a gente falar que igual a gente falou de oral aqui, deve ter muitas pessoas pensando que tal de oral é esse, né? Eu sou esquizoide também, entende? Seu traço predominante dá para ver que é oral, né? É oral, mas na verdade o meu esquizoide ele grita mais um pouco que o oral. Grita mais. Eu falo que é uma mistura bombástica, né? Porque é um cara que pensa demais, mas e não consegue guardar, pensa e quer soltar, entendeu? Aí juntou uma mistura aí, né? Com certeza. É tão assim que uma vez eu fui num lugar, o pessoal falou assim, você vai fazer uma palestra aqui. O outro palestrante, depois de você, ele não vai poder vir. Então, você pode falar o tanto que você quiser dentro do espaço de 4 horas. Né? E foram 4 horas que eu falei, sem parar. Então, o que acontece? Isso aí, a oralidade, né? Até falando de traços de caráter, né? Porque às vezes quem vai nos assistir não vai entender muito bem. Todos nós, seres humanos, nós temos os nossos traços, né? Os nossos traços de caráter que começam a ser formados dentro da barriga da nossa mãe. Então, por exemplo, o esquizoide. Eu vou falar do esquizoide porque eu gosto do esquizoide, né? O esquizoide, ele começa, eu até falo para as pessoas, em tom de brincadeira, mas é real. Quando ele está dentro da barriga da mãe, qualquer tipo de desconforto que vai acontecendo, seja o útero da mãe começa a doer, começa a ter cólica, e a mãe começa a reclamar, falar alguma coisa, sentir dores, o esquizoide, já dentro da barriga, ele pensa que ele é o culpado da dor da mãe. Então, como ele começa a se sentir culpado, o que ele faz? Ele se encolhe dentro da barriga e fica quietinho para poder o quê? Para minha mamãe não ficar dodói, né? A criança falando ali. Então, o que acontece? A energia que era para estar no corpo dele vai para onde? Para a cabeça. A energia fica toda concentrada na cabeça. É como se ele criasse um mundo e o mundo é a cabeça dele. Então, até, né, falando aqui para quem não sabe, eu tive que comprar um capacete, tive que pedir pela internet, porque na minha cidade não tem um capacete que entra na minha cabeça. E a cabeça é muito grande. Não parece, não, mas é grande. Ela é um pouco oval, assim, uma coisa de esquizoide mesmo.
Só que para quem não, talvez não está entendendo muito bem o que é esse negócio de esquizoide, o nome é esquisito, né? Esquizoide, esquisito. Mas esse nome é o nome que eles encontraram aí e colocaram de esquizoide. Pessoas que são esquizoides, elas têm uma desvantagem, várias desvantagens e vários lucros em ser aí esquizoide. A gente fala, né, que o esquizoide, quando ele está sofrendo ali, ele está agindo na dor dele, na dor do esquizoide. Mas quando ele consegue usar o que ele tem dentro da cabeça, ele usa o quê? O recurso do esquizoide. Eu sempre usei a minha dor do esquizoide. Eu me lembro que meu pai chegou para mim uma vez e falou assim, meu filho, vou te falar um negócio aqui, e você fica bem atento no que eu vou te falar. Você é muito inteligente. Você é mais inteligente da família. Eu pensava assim, que papo é esse do meu pai, né? Mas é porque, com 12 anos de idade, eu já conseguia desmontar e montar um relógio, né? Meu pai era relojoeiro, então ele me ensinou aquilo ali, e de uma vez eu peguei. Falei, cara, você é muito inteligente. Usa a sua inteligência para o bem, para ajudar pessoas. Ele ficava me dando conselhos, né? Só que eu nunca acreditei nisso, sabe por quê? Porque a depressão, a ansiedade, o pânico, tudo que eu tinha, me fazia viver só na dor do esquizoide. E o esquizoide, quando ele age na dor, o que ele faz? Ele substitui o fazer pelo pensar. Ele prefere ficar pensando o tempo inteiro do que fazer. E era isso que eu fazia. Às vezes eu parava assim e ficava pensando, nossa, por que fazer isso, fazer aquilo, mas não fazia. Porque ficava só dentro do meu mundo, dentro da minha cabeça, né? A ponto de eu querer construir um avião. Eu cheguei para alguém e falei assim, o avião é feito de quê? O cara já mais adulto, né? Ele falou assim, é feito de lata. Ele só me deu essa informação. Eu falei assim, de lata, sim. Aí eu sei que meu pai tinha aqueles rebite, né? Que travava as coisas assim. Mas eu vou construir um avião. Olha só como é que a cabeça do esquizoide vai longe, né? Os pensamentos. E naquela época tinha muita lata de óleo, lata de leite, tudo era feito na lata. E eu saí catando lata pela rua fora, arrumei um carrinho e fui catando, a ponto de ter um caminhão de lata no quintal da minha casa. O lote era grande, né? E meu pai um dia chegou, meu filho, para que esse tanto de lata? O que você está arrumando? Vende essas latas. Não, pai, eu vou construir um avião. Eu vou fazer um avião. E eu parava, às vezes ficava fazendo projetos, né? Desenhando o avião, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou seja, isso é a cabeça do esquizoide. É claro que eu não fiz avião nenhum, né? Depois eu peguei lá, meu pai chamou um caminhão, mandou colocar tudo dentro do caminhão e vendeu as latas. Mas o esquizoide é assim, ele fica pensando. Só que quando ele age na dor, ele só pensa e não consegue concluir. Quando você faz uma terapia como a TRG, aí você começa a usar o recurso do esquizoide. O que é o recurso? Você consegue realizar sonhos, fazer um monte de coisa que estava dentro dos seus planos, né? De realizar. Eu lancei um curso, não é uma propaganda, tá? Mas eu lancei um curso de leitura corporal e comportamental. Esse curso, eu sempre pensei em fazer um curso nesse sentido. Até eu sou bastante velho, né? Até antes da internet eu já tinha pensado em fazer um curso desse. Porque o meu pai sabia fazer leitura, meu pai é um semi-analfabeto, e ele me ensinou muita coisa que você não aprende em cursos, né? No comércio, ele falava assim, ele falava assim, aquela pessoa ali, ela age assim, assim, assim. Quando eu ia negociar, fazer trocas, né, ele já me dava os toques, ia lá. Namoradas, eu chegava, eu levava minhas namoradas para o meu pai avaliar. E ele só olhava e falava, não namora não, que vai dar errado. Ah, não, essa aí é legal, essa aí não. Aí eu me lembro até de uma que ele chegou e falou assim, vou te falar, essa menina não vale nada. Eu fiquei chateado com aquilo, porque a menina era bonita. Ela tinha sido a Miss da minha cidade, né? Miss Santa Luzia. Aí o que acontece? Meu pai falou assim, não vai namorar com essa moça, que essa moça não vale nada. E eu insisti, porque ela era bonita demais, eu não posso perder isso aqui não, né? Como diz o outro, né? Levei gaia. Não teve jeito. Aí, quando aconteceu lá, que ela me traiu, aquela coisa toda, eu lembrei das palavras do meu pai. Ou seja, meu pai não errava na leitura, né? Então, o que acontece? Eu tinha plano, poxa, eu podia ensinar isso para as pessoas também, só que eu só consegui realizar esse sonho depois que eu fiz a TRG. Porque a minha mente abriu para agir no recurso e não na dor mais, né? Então, os traços de caráter, né, para quem não sabe, cada um tem um formato aí. Eu nem vou me arriscar a fazer o do Edi aqui, não, mas apesar que eu vejo um pouco de mazoca nele, né? Mas
Eu não sei se eu estou errando, mas eu vejo mazoca nele aí, até um pouco assim, gritante, né? Mas tá bom. Mas o que que acontece? Tem o mazoca, tem um pouco do rígido também. Então, olha só, tem os 5 traços, que é o quê? O oral, o esquizoide, o masoquista, né? O masoquista não é aqueles que muitas pessoas conhecem, não. É o masoca, que a gente chama carinhosamente. O rígido, né? E o psico, né? Que seria um psicopata, mas não é aquele psicopata que, né, mata a família e depois está tranquilo, não. Tem ausência de emoção. Mas esses 5 traços, todos nós temos eles, né? Só que alguns são mais predominantes. Inclusive, quem tiver curiosidade, aqui a gente tem muito terapeuta, né? Estou vendo um monte de gente que eu conheço aqui, mas a gente tem muito terapeuta, mas muitas pessoas vão assistir essa live que não são terapeutas. Então, se você tiver muita dúvida, é só você assistir o filme lá, como é que chama, gente? Eu sempre, quando eu vou falar esse nome desse, é um desenho animado, tem lá os bichinhos, né? Divertidamente. A idade está forçando aqui, mas assistam Divertidamente, que é mais ou menos, ali tem os traços, né? Que você vai entender melhor isso aí. Ou então faz o curso do Elias, né? Você vai aprender muita coisa. Olha a propaganda, né? Tá vendo? Não, não, aqui a live, o convidado aqui é especial. Sim. Porque, Edi, só para quem não sabe, né, o meu curso tem gente que vai falar assim, não, mas é igual o que eu já fiz. Não, não é igual, porque no meu curso eu dediquei muito nas questões do comportamental. Então, às vezes, a pessoa faz esse gesto aqui quando você está falando, ou a pessoa faz esse gesto aqui, a pessoa não sabe o que significa, né? Tudo isso eu coloquei lá no meu curso. Só a nível de curiosidade, isso aqui é um gesto pacificador. Então, se você pergunta alguma coisa para alguém e a pessoa está constrangida em te falar, ela faz esse movimento aqui assim, ó. Ela pode estar até mentindo. É como se ela estivesse querendo segurar aqui e falar assim, não fala, não fala, fala outra coisa. Ela faz isso aqui. Outro gesto que muitos costumam fazer quando estão mentindo é isso aqui, ó, no nariz. Mas pode ser uma coceira, por isso que tem que fazer realmente o curso para entender, né, o contexto de tudo. Porque às vezes a pessoa está com uma alergia no nariz e acha que ela está mentindo para você. Não é bem assim, não. É isso aí. Cleonice, seja bem-vinda. Ela está dando aqui boa noite. Ela está dizendo, eu tive a vida totalmente transformada, livre de dores emocionais e física, dor na coluna, Joanete, sou muito grata, né? Cleonice. Fico feliz de ver essas transformações, né? Muita transformação que as pessoas têm com a TRG. Quem não conhece, às vezes, fica com o pé atrás, né, Edi? Porque, poxa, mas será que isso vai funcionar? Eu sempre falo com as pessoas e quero fazer até um apelo aqui para vocês, né, que querem fazer a terapia TRG. Acreditem e se entregue à terapia. Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, vou lá só para ver se funciona, mas não se entrega, não vai funcionar. Tem que se entregar à terapia, vai com calma, sem pressa. Eu falo sem pressa porque a terapia TRG é uma terapia considerada breve e eficaz. Por que ela é breve e eficaz? Primeiro que ela não tem recaídas, tá? Coisas que eu reprocessei lá no meu passado, essas coisas nunca voltaram na minha mente, nunca. Eu tinha a cena da minha mãe indo embora, eu correndo atrás dela, né? Chorando, segurando na saia da minha mãe, chorando, gritando, implorando, não vai embora, mãe, e ela foi. Isso me doía muito, mas muito mesmo. Só que hoje em dia, se eu fechar meus olhos aqui agora, eu não consigo ver a cena. A cena sumiu da minha cabeça. Eu sonhava com isso. Quando eu lembrava disso, eu tinha crises. Hoje não tem mais nada, porque o reprocessamento é como Freud disse, né? A cura não vem do esquecer, ou seja, eu lembro, mas vem do lembrar sem sentir dor. Eu lembro e não sinto dor disso aí também. Então, vale a pena quando você se entrega ao processo. Né? Com certeza. A Dalva está dizendo aqui que tinha depressão, ansiedade, fibromialgia, e depois da terapia, hoje ela não tem mais nada, está totalmente liberta de suas dores emocionais. Uhum. Muito bom, fico muito feliz por isso. Né? Feliz mesmo. São depoimentos assim, né, que faz a gente, a cada dia, continuar e lutando para poder ajudar pessoas. Porque claro. a nossa intenção, nós terapeutas da TRG, é ajudar pessoas. Eu tenho a terapia TRG na minha vida como uma missão. Por que é como uma missão?
porque eu não via mais esperança para mim. Talvez eu esteja até falando para alguém que já passou por isso, de você acordar pela manhã, abrir os olhos e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui, hein? Por que eu acordei? Por que eu não morri? Porque, às vezes, a sensação que a pessoa tem é que se ela tirar a sua vida, é melhor do que estar vivendo. E eu vivi isso por muitos anos. Eu acordava, às vezes, eu ia usar drogas, né, para poder ter uma overdose e acabar com tudo. Eu já pilotei uma moto, como eu já falei várias vezes aí em podcast, né, com os olhos fechados. Por quê? Eu não queria mais viver, para mim não tinha graça mais a vida, né? E só que eu perdi amigos meus também por questões emocionais. Essa semana, né, alguém aí começou a querer debater comigo na internet, mas não foi nem no meu Instagram, não. Eu fiz um comentário lá, a pessoa falando assim, mas esse negócio de terapia, isso não vale nada, não resolve nada, né? É porque eles não sabem o que eu passei, o que eu vivi, né? A minha vida era um verdadeiro caos e eu pensava todos os dias por que eu estava vivo. Eu não conseguia achar, né, a razão de viver. A minha vida era um caos completo. Hoje eu não sinto nada disso. Eu acordo feliz, né, acordo feliz. Se minha esposa estiver acordada, eu estou fazendo ela rir. A minha vida é assim. Teve um dia até que ela brincou assim, nossa, você acorda todo dia bem-humorada assim, o que você arruma? Isso é TRG, né, minha filha? TRG Claro. muda a gente. Tá aqui a André Cristina, está dizendo que está fazendo o curso, né, da TRG, que está sendo atendida pelo professor Elias. André Cristina. Ah, sim. Está sendo a Prazer, sua viu, Andréia? tutelada, né? Que bom que você está aqui, viu, Andréia? Estou feliz de te ver aqui, viu, de coração. Na verdade, eu estou feliz com muita gente que eu vi aqui, que eu conheço, que atendeu o meu convite, que pedi para vir assistir aqui, eles estão aqui, são fiéis. E muitos que não estão assistindo agora, que talvez está em atendimento, que é terapeuta também, eles vão assistir depois. Você vai ver aí que... E eu até peço, né, deixa o like aí nessa live. Quem não é inscrito aí no canal do Edir, se inscreva, gente. Inscrever no canal é a coisa mais simples que tem, é só clicar lá, não paga nada, né? Então se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe essa live para outras pessoas que eu tenho certeza que poderá ajudar, né? E nós, terapeutas, nós temos que nos unir mais, né? Quem é terapeuta que está nos assistindo aí, vamos nos unir aí, um ajudando o outro, e assim que a gente vai prosseguir, né, com esse exército aí, né? Maravilha. Temos aqui a Cleusa Franco também, dizendo que ela morria de medo de barata, acabou com todo esse medo depois que ela fez a terapia TRG, né? Aquele medo que a pessoa tem. Você vê que a TRG ela vai te livrar de todo esse medo, de todo esse pânico, de barata, de outros, né, bichos que você tenha. Então você vê que realmente a TRG ela também atua nessa área com excelência. E é isso aí, eu falo assim para as pessoas, se você não conhece, né? Eu lembro quando eu comecei a minha carreira como terapeuta da TRG, que uma amiga minha chegou para mim e falou assim, eu não acredito nisso não. Não acredito não. Eu falei, então vem experimentar. Também nem quero experimentar. Eu falei, poxa, aí também não, né? Eu atendi uma moça, essa já aceitou, né? Ela ficou assim, não, mas isso existe, vem fazer que você vai ver que existe e funciona. É o seguinte, quando eu estava até falando, às vezes eu falo tanto que às vezes eu me perco no que eu estou falando, mas por que eu falei que a terapia TRG ela é breve e eficaz? Em comparação a outras terapias. Não estou falando mal de outras terapias. Às vezes até falo com as pessoas assim, eu me sinto bem em falar da psicanálise porque eu sou psicanalista. Então eu posso falar. Eu sei como psicanalista que leva um bom tempo. Às vezes é 1/3 da vida da pessoa para a pessoa apresentar melhor aí. Então, se a pessoa tem 30 anos, ela vai ter que ficar fazendo análise aí uns 10, 8 anos fazendo análise. Na terapia TRG é diferente. Já funciona mais rápido. Então, ela é mais breve, sim, e ela é eficaz. Quando a gente fala eficaz, é porque não vai ter recaídas, como eu já falei anteriormente aí, né? Com certeza. Então, você que está aí duvidando aí, será que funciona? Vem fazer. Aí você vai entender que é muito boa a terapia TRG.
A Fabiana está dizendo que precisa fazer a terapia TRG, mas ela não se lembra de nada do passado dela. Será que com a terapia ela vai conseguir lembrar de alguma coisa? Quer responder, Elias? Posso responder sim, então, Fabiana. Olha só. A maioria não, acho que eu estou pegando pesado, mas quase que a metade das pessoas que me procuram falam isso. Eu não lembro, não sei o que e tal, né? Olha só, eu atendi uma mulher que ela falou que não lembrava de nada. Mas sabe do que ela se lembrou? Ela lembrou de quando ela estava dentro da barriga da mãe dela. E eu vou até falar para vocês, talvez tem gente que não acredita nisso, mas isso existe sim, porque já começa a registrar tudo dentro da sua cabeça desde quando você está no ventre da sua mãe. E detalhe, ela lembrou de coisas, é claro que ela lembrou da voz da mãe, falando umas coisas lá e tal. Eu vou até citar aqui, não vou citar o nome dela, não tem problema. Ela viu a mãe falando com a tia dela que queria tirar, né? Queria tirar ela, não queria prosseguir com aquela gravidez. Aí a irmã falou assim, não faz isso não, bom, continua, eu vou te ajudar. E ela falou assim, mas nós não temos condições financeiras, esse papo assim. A menina já nasceu com um certo grau de depressão. Mas por que ela nasceu com esse grau de depressão? Porque ela já começou a ouvir que ela não era bem-vinda, que ela não era para estar ali, aquela coisa toda. Só que ela falou assim, Elias, será que isso não é da minha cabeça? Será que não é uma invenção da minha cabeça? Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, você tem um celular aí? Ela tem. Que não seja o que eu estou te atendendo? Ela, sim. Eu falei assim, então liga para sua mãe aqui na minha frente que eu quero ver você conversar com ela. Ela ligou para a mãe e falou, mãe, aconteceu isso, foi falando, e ela ficou parada assim, ouvindo a mãe falar, e eu vi as lágrimas descendo. Ela voltou e disse assim, ela confirmou tudo, e minha mãe está lá preocupadíssima, querendo saber como que eu fiquei sabendo disso, porque ela só falou isso com a irmã dela, e a irmã dela já tinha falecido. Então, mais ninguém sabia daquilo, era um segredo. Só que ela não sabia, né, que a filha também estava ouvindo aquilo ali. E é interessante isso aí, Edi, até comentar sobre isso, que a gente vai conversando, vai vindo os casos. Essa moça, ela já tinha esse problema aí da depressão, ansiedade, ela não saía de dentro de casa, ela não conseguia sair de casa, de pânico, de medo, aquela coisa toda, né? Quando eu falo sair de casa, tem pessoas que acham que é coisinha pequena, não é. Ela já tinha 12 anos que ela não colocava o pé na rua. Ela não conseguia, de muito medo. Depois do tratamento, essa moça começou a me mandar fotos, né? Porque eu sempre peço às pessoas que fazem tratamento comigo, mostra o que você está fazendo aí de bom, eu quero ver. E ela começou a mandar fotos para mim, festa de aniversário, passeando com o marido e o filho dela, tinha um filho de 12 anos. Desde que o filho nasceu, ela ficou dentro de casa, não saía. A terapia TRG resolveu esse problema dela aí também. Então, essa questão de não se lembrar, né, que tá vendo que eu ia responder uma coisa e falei outra. Então, Fabiano, não se preocupe com isso, porque o terapeuta da TRG ele é treinado para poder te ajudar nesse ponto. Pessoas aqui que não se lembram de nada, quando chega, se surpreende, porque a gente vai buscando mecanismo. Mas só que tem pessoas que realmente não vão lembrar, assim, eu não lembro de nada de 0 a 5 anos. Tudo bem. Se não lembrar, a gente faz tudo o que tem que fazer. Não deu certo, a gente vai prosseguindo. Você vai fazer seu tratamento do mesmo jeito, tá? Porque é bom salientar que a nossa mente, ela grava tudo, o nosso inconsciente. Só que, às vezes, grava no nosso corpo. Tem pessoas que não lembram da cena, ela sabe o que aconteceu, vai ali, tenta fazer e não consegue. Mas o que acontece? Ela somatiza. Ela, nossa, eu não estou lembrando aqui, mas estou sentindo uma dor no peito. A gente vai trabalhar essa dor no peito. Ou seja, todo jeito vai resolver, tá? Não se preocupe, viu, Fabiana? Tem solução para tudo, tá? Eu me lembrei, só para a nível de curiosidade, até meus 6 meses de idade. Eu me lembro de engatinhando, fazendo um monte de coisa. Eu no colo da minha mãe fazendo eu dormir. Eu lembro disso tudo. E eu achava que não lembrava, mas lembrei. Muito bem. Muito bem, você que está acompanhando a gente aí, a nossa sala de entrevista Terapeutas TRG, bastante gente participando aqui, Fabiana, né, agradecendo aí pela resposta do Dr. Elias, Deus abençoe, está aqui a Amanda também na live,
bastante gente acompanhando com a gente, querendo fazer também a sua pergunta, fica à vontade aí, tá bom? Doutor Elias, fala pra gente um sonho hoje. Qual é o seu sonho como terapeuta? Como terapeuta, nossa, são tantos sonhos, é complicado até falar de sonhos assim, né? Mas o meu sonho, na verdade, é um sonho que eu já estou realizando ele. Às vezes eu falo, eu já fui criticado por isso, mas eu vou falar aqui nessa live. É porque tem pessoas que não acreditam quando eu falo que eu tenho um sonho e já estou realizando esse sonho. Que é uma missão. Que missão é essa? Quando eu comecei como terapeuta, eu tive, né, muitos problemas de insegurança. Será que eu vou conseguir atender? Será que eu vou conseguir pessoas para me atender? E eu procurei alguns amigos, né, e esses amigos viraram as costas para mim. Pessoas que eu conhecia, não, Elias, não quero não. Eu pensei, poxa, que decepção, né? Porque eu achava que eles iriam querer terapia. Só que, como eu não tinha um manejo ali de como atender, fazer as coisas, eu comecei a procurar, não foram muitos não, tá? Mas eu procurei alguns terapeutas que também não me ajudaram. E isso me deixou bem triste. Na verdade, apareceu 2 pessoas querendo me ajudar. Uma delas me cobrou R$ 1.500 para me ajudar, e a outra cobrou R$ 2.000. Claro que eu não paguei, que eu não tinha dinheiro. Aquilo ali chamou muito a minha atenção, pensei assim, poxa, quantas pessoas devem sair do curso e continuam se sentindo inseguras? Inseguras assim, porque qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente se sente inseguro, né? A pessoa faz o curso de Direito aí, ele não vai chegando lá no fórum e dando carteirada no juiz, não. Ele vai ter que ir estudando, fazendo as coisas. Só que o que acontece? O meu sonho surgiu ali, que era o sonho de ajudar outros terapeutas. De ajudar outros terapeutas que estão começando. Já apareceu, eu vou falar centenas, porque talvez muitas pessoas não vão nem entender, mas o meu grupo no WhatsApp já teve mais de 1.000 pessoas. Hoje, né, eu reformulei ele, a gente começou do zero, está com 520 pessoas, mas já apareceu muitas pessoas dizendo para mim assim, eu já estava pensando em desistir. E hoje eu vivo exclusivamente de terapia por causa do grupo que você criou. Então, o que acontece? Isso, para mim, é a minha missão, é meu sonho de ver muitos terapeutas vivendo de terapia. Sabe por quê? Viver de terapia eu não estou falando de questão financeira aqui, nem nada, não. Estou falando de questão de ajudar outras pessoas, porque o mundo está vivendo uma pandemia de depressão e ansiedade, e muitos não estão se tocando com isso. Então, quanto mais gente, melhor. Tem pessoas que perguntam lá no meu canal, Elias, qual o telefone para fazer o curso, tal, né? Eu respondo com o maior prazer. Por quê? Quanto mais gente ajudando, é melhor. E isso eu aprendi, viu, Edi, com o professor Jair. Eu estava batendo um papo com o professor Jair, eu acho que foi em 2022, foi bem nesse ano. E eu conversando com ele, eu falei assim, professor, mas está formando muita gente, será que vai ter mercado? E ele usou algumas frases, né? Foi quase que um puxão de orelha, mas serviu muito para mim. Ele disse assim, Elias, você está pensando muito micro, você tem que pensar no macro. Eu fiquei até sem entender, tal. Perguntei para ele, ele falou assim, deixa eu te explicar. Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. Imagina, só no Brasil tem mais de 200 milhões. Imagina fora do Brasil. Ou seja, tem mercado para o resto da sua vida. Não se preocupe com isso. Então, eu aprendi isso com o professor Jair. Que quanto mais você reparte, mais você tem. E quanto mais eu tenho repartido, mais eu tenho tido na minha vida. Então, a minha missão, meu maior sonho é ajudar mais terapeutas que cheguem para mim e digam assim, hoje eu continuo sendo um terapeuta porque você me ajudou lá atrás. E detalhe, quando eu digo ajudar, é ajudar mesmo. Esse grupo Focus meu, a pessoa pode participar, não paga nada para estar lá, a gente troca ideias. Quem me conhece sabe que eu estou sendo sincero, eu não tenho pretensão nenhuma, só quero ajudar as pessoas. Né? Muito bem. Parece até eu. Eu também tenho um grupo meu de mentoria para terapeutas TRG, né? E ali eu já ajudei a formar centenas de terapeutas, né? Que tinha aquela dificuldade, que justamente do que você falou, querendo desistir,
achando que não servia para ser terapeuta, e eles conseguiram até mesmo conhecer mais da terapia, né, do que fazendo o próprio curso ali, porque parece que eles não conseguiam, né, focar no curso. Então, da nossa forma meio didática de ensinar, então esses terapeutas eles conseguiram, né, absorver mais ali o ensinamento e hoje estão ganhando bem aí como terapeuta, entendeu? Isso é importante, né? Estou vendo que você tem seu grupo aí também, já tem gente aqui dizendo, ó, eu estou lá no grupo do Dr. Elias, tá aqui, ó, já estou me sentindo uma terapeuta, Maria Heloísa, faz parte lá do grupo, né? Feliz, Grupo. Maria Heloísa. Tem a Rosa aqui, eu também entrei semana passada. Eu vou entrar nesse grupo também, eu quero aprender. Né? Vem Estou com a amando gente. tudo que está agregando no meu conhecimento. Bom, A fico feliz. Rosa. Pode falar, Elias. Fala um pouquinho desse grupo aí pra gente aí. Então, qualquer um pode entrar lá? Qual é o grau que ele tem que estar no estudo da TRG para entrar nesse grupo? No grupo Focus, que são 2 grupos, né? O grupo Focus, a pessoa para entrar é só ter o certificado. Só que ela tem que apresentar o certificado para mim, apresentou o certificado, tem as regras, a pessoa concordando com as regras, ela entra no grupo. Lá a gente troca muitas informações. E tem o grupo VIP. O grupo VIP tem uma pequena taxa todo mês, né, que a pessoa paga. Só que eu faço mentoria 2 vezes por mês com eles, mando de 4 a 5 áudios por dia explicativos de temas do curso, de atendimento, dúvidas, tiro dúvidas, dou assessoria para esses terapeutas, né? Aí tem uma pequena taxa, né? Vou até falar que é R$50 que a pessoa paga todo mês, vai estar lá no grupo VIP, né? A sua tá barata, a minha é 100 conto, mas tudo bem, vamos... Então vou aumentar, gente. Vocês que estão aí me assistindo aí, que é do VIP, o que vocês acham de aumentar para 100? Tem que abençoar, né? Isso aí, tá certo. Mas tem bastante gente aqui no teu grupo já se manifestando aqui, ó. Maravilha. Fico feliz por isso. Eles atenderam o meu chamado aqui, que bom. Elaine Lima, eu também me sentia muito insegura. E o grupo Focus, né, e VIP me ajudou muito a ter clareza. Estou refazendo a formação da TRG, porque o Elias sempre diz que temos que revisar o conteúdo e tem sido ótimo isso. Olha aí, ó. Que bom, fico feliz por isso, né? E fora que os vídeos do Dr. Elias, que eu tenho acompanhado, é muito didático, é muito explicativo ali. É uma coisa que está no sangue dele, é a paixão dele, ele gosta de ensinar. E quem gosta de aprender está no lugar certo. É isso aí. Porque igual dos vídeos, né, muitas pessoas não sabem, mas tem dia que eu faço 2 vídeos por dia e é tudo sozinho, na base, no amadorismo mesmo, vou lá e faço, eu mesmo edito. Mas sempre, eu até falei um dia desse com o pessoal, que sempre quando eu gravo um vídeo, eu penso em 2 públicos. O público leigo, que precisa de saber sobre aquilo ali, e os terapeutas da TRG também, que precisam conhecer muitas patologias emocionais, porque eu sempre falo, o curso da TRG ele é maravilhoso, é excelente, é fantástico. Só que se o professor fosse falar de tudo no curso, e levaria anos e anos a pessoa estudando ali. Então, ele não podia colocar tudo. Então, a cada dia eu sigo sugestões, as pessoas vão lá no meu canal, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu vou lá e faço o vídeo explicativo, né? E tem muitas pessoas lá que me seguem que não são terapeutas, né? Eles precisam, o mundo precisa melhorar o seu emocional. Então, é claro que eu sou uma gota no oceano, mas estou fazendo a minha parte, vou continuar fazendo aí, né? Cada dia. Tá aqui Sandra Coutinho Guilome, né? Ela disse que entrou no seu grupo também semana passada, tá gostando muito. Ó. Olha aí, ó. Obrigado, Sandra. Obrigado pela confiança aí. Elane Lima. Eu faço psicoeducação depois da mentoria do Elias, né? Olha aí. É muita gente, né? Muita gente está dizendo que faz parte do grupo. Professor Elias é o melhor. Olha aí. Ó. Isso aqui é muito gratificante, né, Elias? Vendo aí
o carinho que eles estão tendo por você, né? Isso é muito bom. É muito agradecimento aqui. Pode falar. Eu queria fazer até um parêntese aqui, porque as pessoas, o carinho delas é tão importante, eu acho que nunca vou conseguir explicar isso para eles, né? Para as pessoas. Eu até estava falando com um rapaz hoje, que quem conheceu a minha trajetória do ano passado para cá, viram que eu passei algumas lutas, algumas dificuldades pesadas aí, né? Tive que fazer uma cirurgia no quadril, nas duas pernas, colocar prótese, foi uma coisa terrível. Eu digo terrível porque foi luta sobre luta, né? E eu tive que juntar 70 mil reais em tempo recorde, foi em 2 meses. E os terapeutas da TRG, inclusive você que está me assistindo aí, que me ajudou, quero agradecer de novo. Toda vez que eu posso, eu agradeço eles, porque eles abraçaram tão forte essa campanha e também, né, para quem quer fazer a terapia, aí eu potencializei que eu iria conseguir isso aí e, graças a Deus, eu consegui. Estava faltando ali uma semana para fazer a minha cirurgia, eu já tinha marcado a cirurgia, tudo certinho, bloco já cirúrgico, tudo separado lá, e o médico me perguntou, você já conseguiu o dinheiro? Ele sabia que eu estava fazendo vaquinha. Eu falei assim, já está na mão, pode ficar tranquilo. Então, o que acontece? O pessoal lá do meu grupo, outros de fora, todos me ajudaram. Então, quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Eu tenho uma gratidão eterna com vocês aí, tá? Deide Dias, vale muito a pena, faço parte do VIP. Obrigado, Deide. Eles estão citando 2 grupos aqui, doutor Elias. Um é VIP, o outro é Focus. Explique isso aí para gente. O Focus é onde a pessoa não precisa pagar. Esse lá, porque a diferença é pelo seguinte, lá no Focus, todos participam, falam, então às vezes fica bem agitadinho lá, aquela coisa toda. Né? Mas é bom que troca experiências, informações, mas tudo dentro das regras que tem dentro do grupo, né? Lá, né, é proibido ficar falando mal do professor Jair, mal da TRG, a gente protege a TRG dentro do grupo Focus. E se ajuda, um ajudando o outro, né? No grupo VIP é um grupo fechado, onde só eu que posto lá, né? Faço as mentorias por mês, dou assessoria, a pessoa está atendendo um cliente lá e está com dúvida, o que eu faço? Ela pode vir no meu privado, lá no WhatsApp, e Elias, me dá uma dica, o que eu posso fazer? Eu vou e explico para ela o que fazer. Ou seja, a pessoa acaba tendo uma assessoria o mês inteiro. Fora que quando alguém me pergunta algo, eu levo essa pergunta para o grupo lá também, no grupo VIP, e todos ficam sabendo da resposta. Então, assim, a gente está crescendo a cada dia, passo dicas de divulgação, como divulgar na internet, fazer as coisas para poder acontecer mesmo. E só um adendo aqui, a questão da psicoeducação. Eu já vi muitos terapeutas, inclusive eu, lá no meu início, eu perdi muitos clientes por não saber explicar a terapia. E tinha pessoas que falavam assim, poxa, o que é isso? Não estou entendendo nada, né? Então, eu criei de uma forma bem lúdica, inclusive tem até um curso no Hotmart sobre isso, falando sobre a psicoeducação que pode ser feita. Né? Vou dar até um pequeno exemplo aqui de um dos elementos que eu uso lá, que é um brinquedinho que eu tenho aqui, um brinquedinho do meu filho, tá? Eu gosto muito de improvisar as coisas. Eu falo que, por exemplo, o problema que você tem é isso aqui, né? A sociedade fala assim, para você esquecer um problema, você vai passear, aí você coloca o passeio em cima do problema. Vai ler um livro, aí você vai colocando tudo em cima do problema, né? Ou seja, arruma uma namorada, se for solteiro, colocou aqui, né? Ou seja, a pessoa vai encobrindo o problema com um monte de coisa na vida dela. Aí o que acontece? O problema ele continua aqui debaixo do mesmo jeito, você só colocou coisas por cima. O que a TRG faz? Ela vem limpando tudo até chegar no núcleo aqui e jogar fora. Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo, por quê? Porque o gatilho na nossa mente, ele é igual ao Wi-Fi. O que o Wi-Fi faz? Ele sai, atravessa a parede, vai lá na rua. Se você for lá, está pegando o Wi-Fi da sua casa. O gatilho é a mesma coisa, você pode colocar o que você quiser em cima do problema aqui, que ele vai ultrapassar tudo isso aqui dando gatilho para cima. Ou seja, não adianta. O que adianta mesmo é você limpar o que está na mente, tirar esse probleminha aqui
e jogar fora para sempre, acabou. Então é isso que a TRG faz. Isso aqui que eu estou mostrando é um dos elementos que eu coloquei dentro do meu curso de psicoeducação, né? E tem muitas coisas, está até na minha mesa aqui, tem o Lego que eu uso, tem uma garrafinha que eu uso também na minha psicoeducação, está tudo aqui. Um mini cérebro que eu uso também. Ou seja, tem muita coisa para o cliente sair da sua sessão e falar, poxa, agora eu entendi. Agora eu achei a razão para resolver meus problemas emocionais. Então, essa é a intenção aí, tá? Muito bem. Está aqui Deide Dias, terapeuta. Ela se sentia muito insegura, mas depois que ela entrou no grupo VIP, hoje ela se sente bem segura nos seus atendimentos. Olha que benção, né? Essa segurança que às vezes um terapeuta precisa, é como se fosse um empurrão. E o grupo VIP, ele vai te dar esse empurrão. É só você se inscrever lá, tenha certeza que você não vai se arrepender. Tem aqui nesse vídeo, né, as redes sociais do Dr. Elias, procure ele no direct, entre em contato, faça parte, você que é terapeuta do grupo VIP, você que gostaria de fazer terapia com o professor, doutor, né, e terapeuta Elias Souza, é muita coisa, né? Você entra em contato com ele também, que ele vai te receber lá com muito carinho, tenha certeza disso. Você viu aí a carisma dele dentro dessa entrevista, e não é porque ele está aqui numa live online, mas ele é assim no seu dia a dia também, né, Elias? Eu procuro ser o natural possível, e isso eu aprendi até com a minha esposa, né? Porque quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu sempre queria impostar a voz, né? Você que está assistindo meu vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Ela falou assim, não, cara, esse teatro seu está funcionando, seja você mesmo. Então, vai com essa voz de taquara rachada mesmo. Então, eu sou um cara brincalhão. Quem me conhece sabe que eu amo fazer as pessoas rirem, né? Até a nível de curiosidade, eu já fui, entre aspas, aí, um semi-comediante, né? Já animei plateia, fiz umas coisas assim. Então, eu gosto muito de ver as pessoas rirem. E hoje, com a terapia, eu consigo fazer isso sem fazer piada, né? Pessoas que chegam tristes e saem sorrindo. Porque a terapia TRG, ela transforma vidas, tá? E eu quero até aqui dizer mais uma vez que a terapia TRG é algo que chegou para ficar, é algo que chegou para ajudar a vida das pessoas. Então, você que está nos assistindo aí, talvez você está passando por dificuldades, vem fazer TRG, vem fazer terapia TRG, pode procurar o Edi, pode procurar outro terapeuta da TRG, que você vai ser muito bem atendido. E é o que nós falamos lá atrás, né? Mas vá até o final. Não vai... porque tem pessoas que 2, 3 sessões, eles já ficam maravilhados. Nossa, minha vida já está mudando. Tá, mas tem uns que vai ser um pouquinho mais lento. Mas quando você chegar na potencialização, que é a última fase da TRG, você vai falar assim, poxa, eu cheguei até a não acreditar nisso, mas é verdade. Então, teste para você ver que funciona mesmo. Com certeza. Elias, foi um grande prazer estar contigo aqui na nossa sala de entrevista, Terapeutas TRG, né? Essa pessoa fantástica que você é, gostei muito, né? É muito assunto, muita coisa para abordar, o tempo, ele não nos espera, ele vai embora, mas para mim foi uma grande honra recebê-lo aqui na nossa sala de visita. Eu gostaria que você fizesse agora aí as suas considerações finais. Fica à vontade, tá bom? Sim, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui nessa live, seja terapeuta ou não, né? Porque o foco, eu até acredito, olha só, foi tão legal o nosso papo aqui com o Edi, que nós não combinamos nada, para quem não sabe, né? Nós abrimos a tela e começamos a falar. Então, o que acontece? Foi tudo espontâneo, né? Eu quero agradecer pelo seu convite, pela sua bondade, né, em deixar eu falar tanto, né? Eu estou falando isso porque eu já fui em entrevista que o apresentador falou 80%, eu só falei 20%. Aqui eu falei à vontade, me senti em casa mesmo. Então, quero te agradecer muito pelo convite, agradecer todos vocês que ficaram até agora e quero agradecer também aqueles que estão assistindo depois, né? Porque essa live vai ficar aí, não é mesmo, Edi? E muitas pessoas poderão assistir várias e várias vezes, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí, porque a TRG, ela quer te ajudar. Se você é terapeuta, contribua com a TRG divulgando
o trabalho aqui do nosso colega Edi, e eu já falei, né? Se você não é inscrito aí, se inscreva no canal dele, porque ele sempre está fazendo esse trabalho de entrevistas. Sim. E eu fico lisonjeado, inclusive, se tiver terapeuta aí que não me convidou ainda para fazer live, alguma coisa, me convide, gente, por favor. Porque o pessoal não quer me convidar, não sei porquê, né? Amanhã mesmo vou fazer uma live com mais 2 queridas da TRG, no Instagram delas lá, então todos estão convidados também. Mas aqui no canal do Edi, até semana passada até levei um susto, né? Porque ele anunciou lá, mas era outra pessoa. Eu pensei, nossa, achei que era eu, já tinha chegado o meu dia, né? Mas ele sempre está fazendo esse trabalho, então vamos ajudar o nosso colega aqui também, porque o que ele está fazendo é ajudando os terapeutas da TRG também. Então, você que é terapeuta que está assistindo, ajuda o colega. É assim que a gente vai crescendo juntos e juntos a cada dia. Então, a minha gratidão a todos que assistiram, estão assistindo depois. Então, é bom dia, boa tarde, boa noite, não importa. E você, Edinho, pelo convite aí, conte comigo, se quiser me chamar de novo aí. Eu sei que é difícil me chamar 2 vezes, porque o cara fala assim, eu vou chamar aquele Elias, aquele cara fala demais, né? O último podcast que eu participei aqui perto da minha casa foram 3 horas falando, só que o camarada arriscou e me chamou de novo, eu voltei lá e falei mais 3 horas. Então, o que acontece? Mas aqui a gente está num tempo legal, né? Também não pode ficar muito longo para não cansar as pessoas. Também as palavras finais, é muita, né? Mas obrigado aí. Quer falar algum telefone de contato? Então, eu vou ser sincero, eu não vou lembrar de telefone nenhum aqui, mas, ou melhor, eu vou passar o meu telefone, também não tem esse mistério não, tá? Se alguém quiser entrar lá no Grupo Focus ou no VIP, o DDD é 31, o telefone é 98505 8085. Então, é 31 DDD 98505 8085. Eu tenho o maior prazer em receber você lá para bater um papo, trocar uma ideia. Estamos aí à disposição. Muito obrigado, doutor Elias. Muito obrigado a toda a audiência, você que tem acompanhado conosco, que você possa se inscrever no canal. Toda segunda-feira nós temos aqui a nossa sala de entrevista Terapeutas TRG. Né? Hoje tivemos uma grande audiência também, né? Um grande homem, doutor Elias. Então ele fez jus aqui, né, a sua carisma, enfim, todo o seu grupo aqui ligado também, acompanhando, dando parabéns e demonstrando aqui todo o seu carinho aqui pelo doutor Elias. Elias, foi muito bom estar contigo, tá? Deixa eu só falar que você colocou na tela aí a Dalva, né? Coincidentemente, amanhã eu vou fazer a live com a Dalva, né? Então foi bom, coincidiu aí, né, o finalzinho. Com certeza. É muita gente parabenizando. Se eu vou botar todo mundo na tela aqui, é muita mensagem. Muita mensagem mesmo. Lembrando que segunda-feira que vem é feriado, mas nós vamos estar aqui na quinta-feira. Quinta-feira que vem, sem ser essa agora outra, também na sala de entrevista Terapeutas TRG. Tchau, tchau e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Até mais, gente. Um beijo a todos. Até mais.